Olá, seja bem-vinda a mais uma produção do programa Revista MS. Agora com um cenário novo, produzido especialmente para vocês. Esta é uma produção da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, Canal 9. Aqui nós vamos falar sobre cultura, educação, esporte, economia, polícia, tudo isso e muito mais em cada uma das nossas edições. Eu sou Nilmara Karamalak e estou aqui com vocês em mais um programa Revista MS. Vamos assistir uma matéria sobre a nova lei dos extintores. Além da multa e dos 5 pontos na carteira de motorista, você sabe como usar um extintor? É importante sim seguir as normas da nova lei, mas é necessário saber como agir caso precise acionar o extintor. Vai usar o extintor na posição vertical, entendeu? Ele vai romper essa trava, puxar, ele tem um lacre que ele vai romper essa trava, puxar isso aqui e acionar o gatilho na direção da base do fogo. Hoje você vai conhecer uma técnica usada no cinema, a stop motion. Nela são utilizados modelos reais em diversos materiais. O desenho Fuga das Galinhas e A Noiva Cadáver é um exemplo de filme stop motion, que apresenta esta técnica bem interessante. Bastante parecido com a sequência de imagens, né, do cinema primitivo, e aí ele foi usado no início como efeito especial. Você vai ver o que aconteceu na Assembleia Legislativa, sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ainda vivemos numa sociedade machista, ainda vivemos. Eu acho que um dos grandes desafios nossos agora é acabar com essa violência contra a mulher. Eu não tenho dúvida que ainda é um grande desafio. O nosso convidado do bate-papo de hoje é o educador financeiro Fabiano Simões. O Brasil começa 2015 com uma crise econômica. Vamos dar dicas de como devemos agir neste momento. Quem faz a força para poupar vai ser a população e ela vai obter vamos dizer, a vantagem disso, vai obter o resultado desse esforço. Com individual. certeza. Eu abro o programa Revista MS de hoje falando sobre a nova lei dos extintores. Além de você perder 5 pontos na sua carteira, você sabe como utilizar em um caso de emergência? Preste atenção na reportagem que nós preparamos para você. Desde quando começou a vigorar a lei exigindo extintores ABC para todos os veículos no início do ano, está faltando produto no mercado. Mesmo com a prorrogação de 90 dias, as lojas especializadas não estão conseguindo atender a demanda. Nesta empresa, a lista de espera já passa de 300 clientes e o proprietário não sabe quando vai poder atender. Nós temos um pedido colocado em um dos fabricantes de 6.000 extintores, nós colocamos no começo de outubro, no mês 10 de 2014, com a previsão de entrega para final de dezembro. Essa previsão de entrega está sendo para maio de 2015, quer dizer, 6.000 extintores. Nós recebemos agora, há pouco tempo, 90 extintores, foi em 2 horas acabou tudo. A nossa lista de espera hoje é quase 400 clientes, entendeu? Que nós temos para entregar extintores já prontos, chegar e entregar para eles. Fora os distribuidores que a gente tem, né? Os postos de gasolina, revenda que a gente tem, não pode atender ninguém. O modelo exigido agora pela lei, ABC, é considerado mais seguro que o anterior, porque controla incêndio em diversos tipos de materiais. Ele é um extintor que ele atende as 3 classes de incêndio, tá? A classe A, B e C. A, o que seria? Madeira, tecido, papéis, o B, líquidos inflamáveis e o C, equipamento elétrico. Então ele atende as 3 classes. Ele veio para fazer a parte de materiais sólidos, que seria banco, painel, borracha, essas coisas. Então ele fica praticamente completo dentro do veículo. Pela lei de oferta e procura, se falta produto, o preço vai lá nas alturas. Em pouco mais de um mês, o valor do tipo ABC mais que dobrou. De R$ 70, hoje pode ser encontrado por até R$ 150. Com o produto em falta no mercado, começam a surgir as falsificações. E o consumidor precisa estar atento, porque é uma questão de segurança. Este aqui, por exemplo, tem um selo adesivo com a data de validade, o que não acontece no produto original. Cuidado que ele deve ter na hora de comprar um extintor,
seria uma coisa bem simples. Ele verificar se o extintor é ABC, verificar o vencimento do cilindro e a gravação no cilindro embaixo. Ele vai verificar se o ponteirinho está marcando no verde. Esses procedimentos são básicos. Por quê? Porque o cara pode falsificar o rótulo, entendeu? Botar uma etiqueta, talvez ele não tenha o lacre. E hoje, pela demanda que está tendo, está todo mundo fazendo isso. Um monte de picaretagem estão fazendo essas coisas. E como o cliente é leigo, ele pode passar despercebido com isso. Então, o que ele tem que verificar? Esses itens básicos que eu falei. Ele fazendo isso, exatamente, o selo do Inmetro, entendeu? É na cor rosa, não é na cor azul, nem amarelo ou verde, ele é na cor rosa, é o fabricante, tá? E as instruções de uso dele. Ele está nisso aqui, ele está comprando uma coisa tranquila. Atuando no setor há mais de 30 anos, o empresário explica que, apesar da exigência, a maioria das pessoas não sabe usar o extintor da forma correta. Ele vai usar o extintor na posição vertical, entendeu? Ele vai romper essa trava, puxar, ele tem um lacre que ele vai romper essa trava, puxar isso aqui e acionar o gatilho na direção da base do fogo, tá? Exatamente, não na chama, na base do fogo, o mais próximo possível. Uns 2 metros, o mais próximo que ele puder aproximar do fogo, ele fazer isso aqui. A partir da hora que ele começar a injetar isso aqui, ele já vai começar a combater o fogo. O condutor que descumprir a lei insistindo em circular com extintor vencido pode ser multado em R$ 127,69 e ainda ter 5 pontos na carteira por infração de natureza grave. E não são só os carros de passeio que estão obrigados a usar o extintor ABC. Todos os veículos automotores, a partir deste ano, também têm de cumprir a determinação. Isso vai incluir carro de passeio, van, ônibus, caminhões, todos os veículos automotores, a partir de 1º de abril, que foi a prorrogação da lei, eles terão que estar transitando com o extintor ABC. E é preciso estar atento, porque para cada tipo de veículo, o extintor tem capacidades específicas. A van, por exemplo, é o extintor de 4 quilos. Ônibus estaduais e interestaduais são extintores de PQS 6 quilos. Caminhões de gases, 8 quilos. E caminhões de combustíveis, 12 quilos. Cada um tem o seu tamanho, conforme o suporte que já vem no carro. Seja carro de passeio, modelo coletivo ou veículo pesado, os extintores ABC serão exigidos a partir de 1º de abril em todo o país. Dia 8 de março é comemorado o Dia de Todas Nós, mulheres. E a Assembleia Legislativa preparou uma solenidade especial para todas vocês. Acompanhe. 3 mulheres marcam essa legislatura. Mara Caseiro, Graziele Machado e Antonieta Amorim representam no Parlamento de Mato Grosso do Sul a força e a coragem da mulher sul-mato-grossense. O coral dos servidores deu um tom de alegria e delicadeza no início das homenagens. 17 homenageadas receberam o troféu Celina Jalad, instituído em 2011. Entre elas, a diretora da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Cleusa Vasconcelos. A rede hoje tem 70 voluntárias e atende em média 100 mulheres por mês que pelo SUS enfrentam o carcinoma. Você trabalha com aquela mulher que está frágil, que está com a sua autoestima muito baixa, ela chega para você muito triste, achando que a vida acabou. E não é bem assim. E a gente realmente assim dá todo esse apoio para ela, aquele apoio social que ela precisa, aquela conversa. Se precisar encaminhar para uma psicóloga, nossa voluntária, a gente encaminha. Apesar que o Hospital Alfredo Abrão já tem psicóloga, mas às vezes elas não querem. Ela procura a rede feminina para ter esse apoio social. A deputada Mara Caseiro, que presidiu a solenidade junto com a deputada Antonieta Amorim, acredita que um dos principais desafios ainda é vencer a violência contra a mulher na sociedade. Ainda vivemos numa sociedade machista, ainda vivemos. Eu acho que um dos grandes desafios nossos agora é acabar com essa violência contra a mulher. Eu não tenho dúvida que ainda é um grande desafio. E continuar trabalhando e nos dedicando para cada dia diminuir ainda mais essas desigualdades de gênero aqui no Mato Grosso do Sul e no nosso Brasil. Uma das homenageadas foi a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, inaugurada recentemente pelo governo federal para atender as mulheres vítimas de violência no Mato Grosso do Sul. Heloísa Castro Berro falou da importância da casa para o Estado e para a mulher que é vítima dentro do seu próprio lar. Nós temos lá todos os serviços necessários para uma mulher que entra fragilizada, que precisa de apoio, né? Uma mulher vítima de violência
que precisa tanto do apoio psicossocial como um boletim de ocorrência, muitas vezes um encaminhamento para o IMOL, uma medida protetiva, ou ela precisa ficar alojada, né, naquele espaço enquanto é emitida essa medida protetiva, enfim, né? Ali você tem todos os serviços integrados para você buscar romper com esse ciclo de violência que existe ainda na sociedade contra a mulher. Você conhece a técnica de cinema conhecida como stop motion? Nós vamos acompanhar e conhecer um pouco mais sobre esse assunto com a reportagem da Natália Barros. É possível que você já tenha ouvido falar e mais possível ainda que já tenha visto alguma animação feita com a técnica. Ela é bastante usada por gigantes do entretenimento e se tornou ainda mais conhecida com a promoção de filmes desenvolvidos por estúdios de animação como DreamWorks, que assinou o longa A Fuga das Galinhas. Mas a técnica é também usada na criação de animações caseiras e não tão pomposas. O que poucos sabem é que o método é bastante antigo. O stop motion ele surgiu basicamente junto com o cinema, né? Ele é um processo bastante parecido com a sequência de imagens, né, do cinema primitivo, e aí ele foi usado no início como efeito especial, né? Eu acho que uma das cenas mais famosas do stop motion é do King Kong subindo na torre do prédio, naquele filme de 1933, né, que é clássico. E aí no início ele era usado bastante para os efeitos especiais, mas hoje ele se solidificou enquanto técnica, né, e é um sinônimo de requinte dentro do cinema. Alexandre é fotógrafo e admirador do stop motion. Por isso, decidiu difundir o conhecimento que adquiriu sobre a técnica com amantes das artes visuais. Com o apoio da Fundação de Cultura do Estado e do Museu da Imagem e do Som, ele ministra um curso sobre o tema. Bom para o artista plástico Marcos Vinícius, que há tempos busca alternativas econômicas para produzir um filme sobre a preservação do meio ambiente, usando a própria arte. Eu não tenho recursos para poder sair daqui lá no Pantanal filmar uma árvore sendo derrubada, ou ir lá no Amazonas filmar o desmatamento. Então, no caso, eu faço o desenho, mostro a poluição, o lixo, a água, tudo, através do desenho e consigo transmitir minha mensagem através disso. Se o Marcos Vinícius tivesse nascido no início do século XX, ele teria muito mais trabalho para colocar esse projeto em prática. Nesse período foi quando nasceu o stop motion, criado para poder promover efeitos especiais em grandes produções cinematográficas. Seria necessário cortar e colar quadro a quadro, mas agora a tecnologia está aqui para nos auxiliar e com um simples aparelho de celular já é possível colocar a técnica em prática. Tem vários apps, né, para celular, tanto para o Android quanto para o iOS, que podem ser baixados pela internet, né? E eu acho que são formas de facilitar esse trabalho, né? Porque, como a gente estava conversando, né? A técnica do stop motion, ela continua viva, se renovando, se atualizando. E eu acho que os meios digitais vêm só facilitar esse trabalho, né? Nós oferecemos regularmente, né, essas atividades. Quem quiser se inscrever pode entrar no nosso site, que é o www.mis.ms.gov.br. No menu programação, as pessoas podem ter todas as informações sobre o período, sobre os pré-requisitos e fazer a inscrição também. Tem um custo? Geralmente é gratuito. Então agora é só aproveitar e pôr a mão na massa. Vai que o seu vídeo vira um campeão de visualizações como esse aí. No próximo bloco do programa Revista MS, eu converso com o educador financeiro Fabiano Simões. Ele vai nos falar um pouco sobre a crise que o país vem enfrentando. Não saia daí, o programa de hoje está bem interessante.
Você sabia que causas que envolvem água, luz e telefonia podem ser resolvidas de maneira rápida? Basta procurar o Expresso do Juizado Central em Campo Grande para fazer uma conciliação. Conheça o Judiciário, um meio legal de entender a justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Revista MS e o nosso entrevistado de hoje é Fabiano Simões. Ele é educador financeiro. Seja bem-vindo ao programa Revista MS, Fabiano. Obrigado, Nilmara. É um prazer estar aqui na Revista MS e espero poder contribuir com algumas informações. Com certeza. Fabiano, o país vive um momento de crise econômica e a população está bem apreensiva com isso. Eu gostaria que você, como educador financeiro, falasse assim o que contribuiu para que o país chegasse nesse momento tão desesperador para muitas pessoas. Ok. Praticamente são 3 fatores, né? Dentre eles, creio que o primeiro seria a questão política do país, né? A gente se encontrou em um momento de indefinição muito grande, muitas questões a serem discutidas, né? E essa questão política também impactou muito fortemente no segundo ponto, que é a questão econômica. Então, nós tivemos alteração na política econômica, então tudo isso foi uma questão que contribuiu para que nós estivéssemos nesse momento hoje. E o terceiro ponto é uma questão mais pessoal, que é a questão de planejamento financeiro. Como se organizar, né, para enfrentar a crise. A população ainda, existe um déficit muito grande de conhecimento nessa área, então isso faz com que muitas vezes a população não saiba lidar com essas circunstâncias. Muitas vezes até por não fazer o planejamento correto, né? Exatamente. Então a gente vê a questão das taxas aumentando, a questão dos valores ficando mais caro, a questão da inflação, né? Então isso contribui muito para essa falta de controle das finanças. No Brasil, o aumento de gasolina, luz, né? E tantas outras coisas, né? A ausência em alguns estados até da água, questão de água, né? Carência nesse sentido. Como que a população pode se precaver? Como que a população pode conduzir de uma forma mais organizada até as suas finanças? A população ela tem que, nesse momento, começar a rever algumas questões e fazer aquela questão do controle dos seus gastos, né? Isso aí é uma questão, obviamente, difícil quando nós temos taxas altas, principalmente luz, combustíveis, que aumentou agora, como você se referiu. Então, tudo torna-se um pouco mais caro e isso vai refletindo muito no bolso das pessoas, né? Da população. Então, a população ela tem que tomar algumas atitudes, sejam internas em casa e também quando vai consumir, né? Isso aí vai ter um pouco de reflexo no consumo, porque as pessoas às vezes deixam um pouco de consumir por conta dessa questão. Então, nós temos que tentar conciliar, né, a questão do consumo com a questão das finanças pessoais, que tentar balancear isso daí, né? Fabiano, de acordo com informações do CAGED, o país perdeu aproximadamente 81 mil vagas de emprego formal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Ótimo. A questão do emprego, o emprego ele é reflexo de como a economia está se comportando. Então, obviamente que o emprego ele é o último a sofrer as consequências. Então, quando nós, há alguns anos atrás, o Brasil atingiu a questão do emprego pleno, né, onde todos que estavam procurando estavam obtendo essas vagas. Então, ultimamente, a gente já não tem tido mais tanta disponibilidade assim. E a questão da disponibilidade de vagas tem sido reduzida para a população, de maneira que existe esse déficit hoje, né? Sem emprego, sem dinheiro, consequentemente a crise aumenta. Exatamente, isso é um ciclo que é muito prejudicial, pois a economia teria que estar fornecendo empregos e etc. para que gerasse mais renda, para que a população pudesse estar consumindo, e muitas questões que não foram ajustadas estão contribuindo para que isso não aconteça, né? A questão das taxas, nós tivemos um aumento da taxa de juros. Então, esse aumento da taxa de juros, né, foi de 0,5%, então hoje nós já estamos com juros de 12,75% ao ano. Então, isso quer dizer que tudo fica mais caro, né? O empréstimo de valores bancários fica mais caro, o empréstimo para as empresas fica mais caro.
Então a empresa, se ela não consegue emprestar dinheiro barato, ela vai ter que acabar demitindo, né? Ou então ela não vai conseguir produzir de uma maneira que seja competitiva. Então isso faz com que a empresa, como última alternativa, tenha que despedir os seus funcionários, né? Então essa situação realmente é preocupante e, claro, as políticas tendem a se ajustar, né? Nós cremos que existe uma sazonalidade na questão econômica, então tudo que hoje pode estar de uma maneira, amanhã pode se comportar de uma maneira diferente. Exato. Mas claro que hoje a gente está com essa preocupação. Por causa dessa crise toda e falta de emprego, de acordo com informações também do Serasa e SPC, janeiro, fevereiro, março, houve assim um aumento exorbitante de inadimplentes. Exatamente. A questão da inadimplência é outra questão que se acopla a tudo que nós já falamos. A crise. Exatamente. Por quê? Porque quando houve a baixa da taxa de juros, isso no ano de 2013, a taxa chegou a por volta de 7,5% ao ano, a taxa Selic, né? Então isso aí fez com que o crédito ficasse muito fácil. Né? Então as pessoas começaram a ter acesso a mais crédito, e esse acesso ao crédito compra mais. Consumo. E quando a pessoa começou a consumir, ela começou a se endividar. Então hoje nós estamos aí com mais de 70% da população endividada, né? Tendo dificuldades porque agora a situação econômica é outra. Então isso complica mais ainda o quadro, né? Quais são os principais motivos, fora aquele que você citou, questão política, os principais motivos mesmo para essa crise de 2015? Com relação da economia brasileira, né, nós vemos que ela de uns anos para cá, ela começou a se desenvolver. Porém, algumas questões não puderam se encaixar a esse desenvolvimento econômico. Nós tivemos a questão muito forte de uma maior distribuição de renda. Então, isso fez com que, naquele momento onde as empresas estavam iniciando um processo de maior evolução, tivessem que estar compartilhando, se reajustando por conta da questão social do país. Se readequando, né? Então, eu atribuiria mais a questão social mesmo do país, que impactou fortemente na questão política e econômica que vivemos hoje. Então, fica uma dica para a população, para todos vocês que estão nos assistindo agora. De acordo com tudo que o Fabiano Simões nos passou, a melhor atitude neste momento é o planejamento, né? Exatamente. Eu deixo agora o espaço para suas considerações finais com relação a esse tema tão assim, abrangente, né? Nós temos tanta coisa para falar sobre esse assunto. Crise econômica é um assunto que vem sendo muito abordado em todos os programas e é a preocupação da população, né? Exato. O que eu deixo de mensagem, né, para a população é que o planejamento realmente é muito importante, né? Quando nós começarmos a sentar, a se planejar, né, pegar uma calculadora, valores, né? Calculadora, poupar um dinheiro, né? Fazer com que esse dinheiro seja uma reserva para esses momentos de crise. Né? Então, caso a população esteja preparada, ela vai. Mas a verdade Fabiano, que a população muitas vezes não consegue nem guardar, né? Fazer uma poupança muitas vezes para enfrentar esse momento de crise. Eu discuto todos os dias com os nossos clientes, enfim. Então, nunca é tarde. Na verdade, quem faz a força para poupar vai ser a população e ela vai obter vamos dizer, a vantagem disso, vai obter o resultado desse esforço. Com certeza. Eu agradeço, Fabiano, a sua participação no programa Revista MS de hoje, em nome dos nossos 24 deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa. Eu que agradeço, Neymar, é sempre um prazer estar participando do seu programa. Espero que você tenha gostado do Revista MS de hoje. Sugestões serão bem-vindas. Mande um e-mail para tval@al.ms.gov.br e acesse o nosso portal www.al.ms.gov.br. Telefone também para nossa produção e envie sugestões. O telefone é 3326-4595. Tchau, tenham todos uma ótima semana.